Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, que alegria poder, mais uma vez, me encontrar contigo para juntos refletirmos a palavra de Deus. O salmista diz que o caminho do Senhor é perfeito, a sua palavra é provada, ele é escudo para a nossa alma. Por isso precisamos nos apegar verdadeiramente à palavra de Deus, porque nela encontramos a luz necessária para permanecermos fiéis no caminho que o Senhor nos propõe. Por isso, meu irmão, te convido a, com toda a abertura do seu ser, nos colocar diante da palavra de Deus, humildemente, e deixar que Ele nos toque com a sua palavra. A palavra de Deus tem força de transformação. Se permitirmos que ela nos alcance, seremos transformados pelo seu amor. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, a minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, recebemos esta palavra forte do Evangelho de São João, que Jesus dirige a seus discípulos e também dirige a cada um de nós hoje. Importante nos recordar, estamos escutando as últimas palavras de Jesus antes de entrar na sua paixão, onde ele sofre a sua morte na cruz e após a sua ressurreição, sobe para junto do Pai. Jesus quer deixar os seus discípulos fortalecidos para continuar a sua missão. Por isso, lhes dirige as palavras essenciais e mais importantes. Hoje, o conteúdo essencial das palavras de Jesus aos seus discípulos é que quem decide seguir Jesus também tem que ter a coragem de assumir o mesmo destino que ele teve. Não pensemos que seguir Jesus seja fácil. E Jesus não ilude os seus discípulos que o caminho do seu seguimento será um caminho fácil. Ao contrário, Jesus diz que se ele foi perseguido, também os seus discípulos serão perseguidos. Queremos seguir Jesus? Portanto, tenhamos a disposição de passar pelo mesmo caminho que Jesus passou. O Evangelho começa dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Portanto, o evangelista João continua com esta mesma dinâmica de mostrar a referência que é Jesus. Aquilo que Jesus é também aquilo que os seus discípulos precisam estar dispostos a ser. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a gente reclama porque a igreja é perseguida, porque muitas vezes não somos compreendidos. Mas desde o princípio Jesus deixa muito claro que aqueles que decidem seguir os seus passos devem passar por essas incompreensões e pelas perseguições. Por isso Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Ora, se nós nos dispomos a seguir Jesus, é preciso que tenhamos esta coragem e esta audácia de também assumir as consequências desta nossa escolha por Jesus. Importante dizer que o mundo que o evangelista diz aqui são as forças contrárias ao Evangelho. São aqueles que não se abrem para a fé em Jesus Cristo. Este é o mundo. Representa justamente as trevas, a escuridão, a ausência de fé. Estes odeiam aqueles que seguem a Jesus. E precisamos ter esta consciência. Se somos odiados pelo mundo,
é porque antes Jesus foi odiado, mas permaneceu fiel até o fim. Por isso essa mensagem é uma mensagem de encorajamento, para que quando os seus discípulos passassem pelas dificuldades, se recordassem. O nosso Mestre também passou por essas dificuldades. No entanto, ele permaneceu fiel até o fim. E o Evangelho continua dizendo, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Nós deveríamos nos alegrar quando a igreja passa por situação de dificuldade e incompreensão e até mesmo perseguição. Porque quando tudo for favorável à igreja, pode ser que a igreja já não esteja mais realizando a missão que Cristo confiou à igreja. Quando a igreja tiver aprovação de tudo o que faz do mundo, pode ser que já não seja mais a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o evangelista diz, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Isto é, a consequência de ser escolhido por Jesus é suportar o ódio deste mundo. A gente está disposto a suportar o ódio deste mundo para permanecer fiéis a Jesus? Fomos escolhidos por Ele, como diz o Evangelho. Mas esta escolha tem consequências. Não pensemos que a escolha por Jesus vai nos fazer ser amados e compreendidos por todos, ser aplaudido por todos, ser aplaudido pelo mundo. Ao contrário, o Evangelho alerta que quando somos aplaudidos pelo mundo, pode ser que já não sejamos mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ter a coragem de passar mesmo pelas dificuldades, mas unidos a Jesus. É por isso que nós temos escutado nos últimos dias a exigência de Jesus de permanecer no seu amor, porque somente permanecendo no amor é que nós suportaremos o ódio deste mundo e permaneceremos fiéis até o fim. E continua o Evangelho, lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. Isso Jesus disse em relação ao gesto que ele realizou do lava-pés. Quando este gesto de humildade foi realizado por ele, depois olhou para os seus discípulos e disse, se eu, que sou mestre e Senhor, lavei os pés uns dos outros, deveis fazer a mesma coisa. Dei-vos um exemplo, agora deveis repetir o mesmo que vos fiz. É por isso que Jesus diz, o servo não é maior do que o seu Senhor. Isto é, se Jesus, que é o nosso Senhor e Mestre, passou por tudo isso, por que nós que somos seus servos e discípulos não podemos passar por isso que Jesus passou? O servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor suportou o ódio do mundo, os servos também devem ter esta fortaleza do Senhor para suportar ser odiado pelo mundo. E continua, se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Jesus é muito claro, aberto com seus discípulos, não os ilude. Jesus diz claramente, eu fui perseguido, e quem decidir seguir os meus passos, também será perseguido. E isso, meu irmão e minha irmã, deve nos provocar, porque a gente não suporta uma incompreensão, uma perseguição. Muitas vezes a gente abandona a missão, quando a gente passa pelas dificuldades. Ao contrário, Jesus está dizendo, eu fui perseguido, e quem decide seguir o meu caminho, também passará pela perseguição. Mas o contrário também é verdadeiro, diz o Evangelho. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Isto é, aqueles que acolheram a mensagem de Jesus também vão acolher a nossa palavra, porque, afinal de contas, a nossa palavra é a mesma palavra de Jesus. Nós somos instrumentos de Jesus para anunciar a boa nova ao mundo. E o trecho que nós ouvimos se conclui dizendo, mas tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Isto é, por não conhecerem o Divino Pai Eterno, é que agem desta forma, com perseguição, com indiferença e tentando impossibilitar a missão de difundir a mensagem do Evangelho. Portanto, renovemos a nossa coragem, o nosso ânimo. O Senhor nos convida a segui-lo, mas segui-lo tem consequência. No entanto, apesar das perseguições e dificuldades, apesar do ódio deste mundo,
o amor vencerá. Permaneceremos unidos a Jesus pelo vínculo do amor e deste modo nós venceremos como Jesus venceu. Deixemo-nos ser tocados e encorajados por esta mensagem do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, estamos concluindo mais este nosso momento de escuta da Palavra de Deus, de reflexão e de oração. Queremos agradecer ao Pai Eterno por mais esta oportunidade. Como é bom escutar a Palavra de Deus e sermos encorajados por Ele. Dirijamo-nos ao Pai e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, nós te agradecemos por mais este dia, quando acolhemos a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Te pedimos, Pai Eterno, a graça do Teu Espírito, para que sejamos encorajados diante das perseguições, incompreensões e ódio deste mundo. Não nos deixe desanimar, Pai Eterno. Precisamos, permanecendo unidos pelo vínculo do amor a Jesus Cristo, olhar para a frente com esperança, com ânimo e com coragem. Te pedimos, Pai Eterno, a graça de um coração renovado para testemunhar o amor de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.